Bom, opa, gente, dei uma sumida, eu sei, mas calma. Eu não morri, eu não fui preso, não virei coach de produtividade, só tava vivendo uma coisa, que é raro, né? Então, nos últimos meses eu tava focado em umas metas mais adultas, tipo casa maior, móveis novos, essas coisas que você nunca imagina que vai se importar e de repente tá comparando o preço de guarda-roupa como se fosse uma GPU, como se fosse um flipper, sabe? Pois é, e pra quem não sabe, eu sou casado, né? Eu moro com a minha noiva há 2 anos. Então, aquelas coisas que eu fazia o dia inteiro quando era solteiro, tipo, invadir, né? Hackear, desenvolver e sacanear a gente por esporte científico, hoje em dia tem limite. O foco vira mais, amor, lava a louça primeiro, cria defesa com gemidão depois. Então, tipo, ao invés de estar criando vídeo, desenvolvendo algo do tipo, quando você se Esqueci de acabar de falar. Esqueci. fica um pouco cansado, sabe, das tarefas do dia a dia, você vai preferir ou assistir um filme ou ficar jogando videogame? Talvez eu tenha só crescido. E por que eu sumi? Eu tava tentando criar uma comunidade para os inscritos conversarem comigo. Mas aí a gente lembra que comunidade pública de internet é igual banheiro de rodoviária. Você entra sabendo que vai ver algo que não queria ali dentro. E bom, vamos começar falando dos ataques. Tem uma galerinha do Telegram que é tão pau no cu, mas tão pau no cu, que o hobby deles é jogar aquele conteúdo proibido que começa com C e termina com P no grupo. E depois eles mesmos denunciam pra derrubar, sabe? Pois é um conteúdo bem nojento, inclusive. É tipo tacar fogo na própria casa e ligar pros bombeiros pra se sentir herói. Olha, mãe, eu derrubei o grupo do Fatal Sec. Sim, campeão, parabéns por cometer crime e ainda querer medalha. Outro problema é que tem o Enzo Community, né? A comunidade de Enzo. É a famosa fusão de Script Kid, mais a síndrome de protagonista, mais o Kali e o Thermux junto com a porra daqueles ego de anime de protagonista. Passando aqui para avisar, antes que algum emocionado apareça dando hate, que eu não tenho absolutamente nada contra quem usa Kali ou Thermux. Até porque lá atrás eu mesmo usei muito o Backtrack, que basicamente era o Kali da época. Depois disso migrei para o Parrot e em seguida para o Black Art. E sinceramente eu entendo que tem gente que por não ter um PC disponível acaba recorrendo ao aplicativo, mesmo ele não entregando 100% da experiência de um Linux. Agora, se você é daquele tipo que se recusa a admitir isso, aí complica. Vai estudar um pouquinho, campeão. Prometo que não dói tanto assim. O problema não é a distro. O problema, de fato, é a própria comunidade. Qualquer assunto envolvendo esses dois nomes acima parece atrair um enxame de kids. Sério, dá até um certo nojo lembrar das pessoas que conseguem unir Kali Thermux plus hackear na mesma frase como se fosse receita de bolo. E aí surgem aquelas pérolas atrás de outras pérolas. A comunidade em torno desses dois é irritante. É sempre a mesma galera falando como se fossem hackear o Pentágono só de apertar Enter. Sempre tem o cidadão que acha que é o hacker, o bambambam, o protagonista da terceira temporada do Mr. Robot. Vai, rapaziada, 1º de outubro, já pode gozar, viu? Já pode gozar, rapaziada! Já pode gozar, porra! Pra essa galera, hoje em dia hacker é ameaçar a menininha, ter painel de consulta, abrir o Jus Brasil e achar que quebrou o TJ, ou fazer web namoro manipulativo achando que isso é engenharia social avançada. Isso já aconteceu comigo. Começaram a tentar afetar meu relacionamento pessoal, achando que funcionava igual web namoro. É só falar que eu atrai pela internet, ela termina comigo. Tudo isso porque eu zoei o Kali dos Caba. Além de tudo, enquanto planejavam essa manipulação, falavam que era engenharia social, pois ele pode ser bom com códigos e computadores, mas ninguém foge dos jogos mentais. Teve até aquela menina que uma certa vez, disse que o namorado dela era hacker, branquinho, com voz de hacker manipulador. Mano, voz de hacker, o cara usa voice mod 24 horas, anda com eco na vida real. E manipulador, no caso era, se trair eu vazo seus nude. Acorda a parada de ônibus, nós somos doidos, capiteta, porra! Uau, que homem perigoso.
Gente, acho que ele deveria se olhar um pouquinho no espelho e pensar o que eu tô passando. E o episódio mais recente, né? 2 ou 3 dias atrás, um amigo me marcou num grupo pra ver o que tava rolando. Aí tinha um cara falando que já trabalhou com um tal de Daniel Ghost. Mano, até parece que o Ghost vai ficar em grupos de Travazap no Telegram discutindo quem é o mais hacker da rodinha. E sim, eu participo de alguns grupos assim. Não por Travazap ou por ser de panelinha, mas pelo papo. Às vezes tem gente que é gente fina, sabe? Dá pra conversar. Falando da vida, do dia a dia, vale a pena. Mas infelizmente, para cada pessoa normal aparece o cara que mora em Chique-Chique Bahia, mas jura que é programador, o hacker internacional, nazista virtual, tudo ao mesmo tempo, de dentro da casa da avó, é claro. Aí o cara lá começou a surtar dizendo que me conhecia, que trabalhou com o Daniel, sendo que muito provavelmente ele nunca viu um terminal aberto na vida. E pior, ele tava expondo, né, entre muitas aspas, que eu usava FatalSec, que era um grupo que já foi zoado. E quando eu questionei por quê, ele manda uma figurinha que tem o nome FatalSec. Talvez é porque eu criei elas. São as figurinhas que eu criei, entendeu? E ele achou que era um grupo isso, um grupo que estava sendo zoado através das figurinhas. Na cabeça dele eu sou tipo uma franquia do McDonald's, sabe? Quando eu fui comentar, o cara começou a se doer e soltar o falso currículo, né? Ah, eu ganho 25 mil por mês, eu moro fora do Brasil, eu trabalhei na Anonymous, sou ex-Black Hat. Eu queria muito torcer pra isso ser ironia, mas não era ironia. Ele chegou ao ponto de ver minha foto no Telegram, né? Ele nem sequer acho que abriu meu perfil e veio falar que eu devia me importar mais com meu web namoro do que querer pagar de hacker. Sendo que, olha, eu não tava pagando de nada. E segundo, se ele abriu meu perfil, era só ver que eu tinha fotos com a minha noiva e o web namoro passava longe. O único web namoro que a gente tem é quando ela tá indo trabalhar em horário diferente que eu e a gente se liga, né? Talvez. E falando coisas tipo, abre o Thermux aí pra nós ver. Brother, eu uso o Debian no computador. O Thermux é só pra quando eu tô fora de casa. Eu conecto uma shell no meu Debian quando eu tô fora de casa, pra mim poder praticamente usar meu computador fora de casa. Aí ele solta: eu nunca precisei de privilégio pra ser quem eu sou. Que privilégio, velho? Abre o Thermux é privilégio agora? O cara vive num universo paralelo. Todo lugar que você tenta conversar sobre hacking vira catástrofe. Você explica uma reverse shell e aí aparece o Einstein do crime digital, falando: você é burro, cara. É muito mais fácil criar um backdoor com o MSF Venom. E olha, eu sinto muito dizer, mas isso é um caso real. Basicamente tinha um site com uma falha e tinha como usar a falha de upload, né? Basicamente ele não filtrava os arquivos, ele só não deixava upar .php. Só que se você alterasse o nome da extensão para PHP4, ele deixava upar numa boa, né? E quando eu falei sobre criar uma reverse shell, né, uma web shell, e mandar, seria bom, já que você estaria tendo acesso ali ao site. E veio um retardado mental falar que eu era burro, que era muito mais fácil criar uma backdoor em APK com MSF Venom. Sendo que eu tô falando de site, meu amor. A cada conversa, aparece alguém que viu um vídeo do YouTube e acha que vai virar, sabe, o próprio Anonymous brasileiro. Outra coisa, uma coisa que me desgasta sobre as comunidades, é o Exposed e vingancinha, sabe? Eu não sou fã de Exposed, todo mundo sabe disso. Mas algumas pessoas que eu peguei no pulo, mano, era gente mexendo com vídeo de menor, que é coisa séria. E quando eu expus esses caras, eles tentaram se vingar. O clássico paneleiro de Discord que acha que pode destruir sua vida com print do Google. Teve um que fingia hackear a webcam, usando câmeras públicas de site. Outro que fingia hackear pessoas, sendo que as vítimas eram contas dele mesmo. Tentou me atingir até pela minha mulher e mandou uma mensagem pra ela dizendo que eu traí ela naquele dia, sendo que eu passei o dia inteiro em casa com ela, no sofá, vendo uma série. Até hoje eu lembro, que era Stranger Things. A gente riu tanto da cara dele que dava até pena, sabe? Esses caras juram que são perigosos, mas não conseguem configurar nem o próprio roteador. Gente, a conclusão é: eu adoro tecnologia, adoro informática, sempre amei, mas isso não significa que eu quero ser o hackerzão na internet. Eu só queria conversar, criar conteúdo, trocar uma ideia. Mas a comunidade virou um zoológico de Enzo tentando ser o Mr. Robot. Eles são só um bando de bocós. Sério, e quando eu expus certos paneleiros, não tô falando de catar CPF e RGzinho e nome completo e tacar no canal. Eu sempre ia além, eu realmente criava um lindo mural com fotos pessoais, com locais que essa pessoa já visitou, com informações
mais relevantes, por exemplo, escolas, hospitais, onde ele já tomou vacina, onde ele comprou certas coisas, por onde ele passou para tirar tal foto, entendeu? E ainda tem gente que cata o conteúdo, né, esses murais que eu criei sobre esses paneleiros, além de falar mal de mim, tá lá usando e fala, o Fatal Sec só conseguiu aquilo porque ele já era exposto. Não, ele não era exposto, ele no máximo tinha o ID do Telegram. Foi literalmente questão de camada de investigação, né? Mas tudo bem, eu não quero provar o que eu sou pra esse tipo de gente. Na verdade, sinceramente, isso cansa. Olha, eu tô aqui, eu voltei. E agora que desabafei, posso voltar a falar de coisa séria. E também zoar quando esse povo merecer, tá? Eu vou estar tentando criar uma comunidade ainda assim. Eu peço carinhosamente que apenas pessoas que saibam conversar entre lá dentro. Eu não tô querendo filtrar por nível de conhecimento. Não me importo de ser um profissional da cibersegurança, assim como não me importo de ser um cara que não sabe nem o que significa console. Desde que saiba conversar, por mim tudo bem. E é isso. E tchau, tchau. E cuidado com as comunidades por aí.